12ª edição do Boletim Absurdo, celebrando 46 anos do programa cultural Maravilhas e Mistérios, que tem divulgado absurdos de toda a sorte através das mídias impressas e eletrônicas durante todo esse tempo. Nós temos uma vasta coleção de notícias e informações absurdas que eu sempre adorei e eu sei que você também gosta. E nós esperamos continuar com esse trabalho, se possível, nos anos vindouros. Eu espero que você goste dessa 12ª edição. A mais antiga pirâmide. Acharam 60 mamutes. Monstro do lago fotografado. 4 anos sem fechar os olhos. Cemitérios de bicicletas. Inteligências não humanas. O comedor de parafusos. Em Kariamukti, em Java, na Indonésia, 50 quilômetros ao sudoeste de Cianjur, arqueólogos descobriram um megálito de 30 metros de profundidade submerso em uma colina de rocha de lava e sugerem que pode ser os restos da pirâmide mais antiga do mundo. Gunung Padang, que significa Montanha da Iluminação, foi encontrada por exploradores holandeses em 1890. É uma estrutura claramente artificial com centenas de degraus esculpidos em lava de andesito. É possível que a construção tenha sido iniciada há mais de 16 mil anos durante a última Idade do Gelo, sendo, portanto, mais antiga que Karahan Tepe, descoberto na Turquia. Entre 2011 e 2015, o geólogo Danny Hilman Natavidjadja, da Agência Nacional de Investigação e Inovação da Indonésia, liderou uma equipe de arqueólogos, geofísicos e geólogos para sanar essa dúvida. As sondagens indicam que Gunung Padang não é uma colina natural, mas uma construção semelhante a uma pirâmide feita com pedras de lava maciças e meticulosamente esculpidas. O substrato mais profundo, apelidado de Unidade 4, provavelmente se originou como uma colina de lava natural antes de ser esculpida. Depois o monte foi gradualmente envolvido arquitetonicamente em estágios durante o último período glacial entre 16 mil e 27 mil anos atrás. Deve ter sido remodelado várias vezes até ser abandonado e esquecido. Em 1976, em Hot Springs, na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, arqueólogos celebraram a descoberta de um fosso contendo ossadas de 61 mamutes machos, colossais criaturas que viveram na Idade do Bronze cerca de 140 mil anos atrás. Eram 58 mamutes columbianos e 3 lanosos. O achado é um verdadeiro tesouro para paleontólogos. Os mamutes lanosos tinham cerca de 3 metros de altura e conviveram com os humanos, que os caçaram para conseguir comida, além de usarem seus ossos e presas para fazerem ferramentas, habitações e pingentes. Os mamutes lanosos começaram a desaparecer por volta do ano 10.000 antes da Era Comum. Uma população isolada sobreviveu até o ano 5.600 antes da Era Comum na ilha de São Paulo e na ilha de Wrangell. Eles morreram por volta de 2.000 antes da Era Comum. Os mamutes columbianos chegavam a ter pouco mais de 4 metros de altura e foram muito caçados pelos nossos antepassados. A lenda moderna do monstro do lago Ness, ou Nessie, na Escócia, começou em 2 de maio de 1933, quando um jornal local publicou a história de um casal sobre ter visto a criatura na água. Na reportagem do Inverness Courier, o casal afirmou ter visto um enorme animal rolando e mergulhando na superfície. A referência escrita mais antiga a um monstro no lago Ness data de cerca de 500 da Era Comum. Uma fotografia famosa de 1934 parecia mostrar uma criatura parecida com um dinossauro com um pescoço longo saindo das águas, mas foi revelado um ano depois que a foto era uma farsa. Em um domingo ensolarado na Escócia, 12 de novembro de 1933, Hugh Gray fez sua caminhada habitual depois da igreja, ao longo do lago Ness, perto de Inverness, onde o rio Ness deságua no extremo norte.
Como ele disse mais tarde ao Scottish Daily Record, ele notou um objeto de dimensões consideráveis emergindo a meio metro ou 1 metro da água, não muito longe dele. Gray sacou sua volumosa câmera Kodak e tirou diversas fotos do que parecia ser uma cauda animal em meio à água agitada antes que ela desaparecesse de vista. Alguns acham que mostra um labrador nadando na água com uma vara na boca. Ainda é tida como uma das melhores fotos de Nessie. O registro lista 1.148 avistamentos de uma criatura não identificada no lago e também em terra. O primeiro relato data do ano 565. A maioria dos avistamentos relatados, entretanto, ocorreu nos últimos 200 anos. A tradutora japonesa Shi Kelly, de 51 anos, fotografou uma estranha criatura que parecia girar e serpentear nas águas do lago em 13 de agosto de 2018, mas ficou receosa de divulgar seu feito na época. Após a insistência de Steve Feltham, veterano pesquisador do evasivo Nessie, ela resolveu apresentar a imagem. Steve disse que é o flagrante mais estimulante da criatura já obtido. Em 24 de janeiro de 2019, Pete Broadhurst, um pintor e decorador britânico aposentado de 80 anos, submeteu-se a uma cirurgia estética na clínica particular Bromsgrove Healthcare Innovations Parkside, na Inglaterra, para diminuir o tamanho das suas bochechas. Porém, o que era para ser algo para melhorar sua autoestima, acarretou problemas maiores que o fizeram ficar 4 anos sem conseguir fechar completamente as pálpebras dos olhos. Após 9 horas de intervenção, Pete verificou que a cirurgiã removeu tecidos em excesso sob seus olhos. Mesmo assim, foi dispensado da clínica no dia seguinte. O caso tomou proporções sérias. Os olhos ficaram constantemente irritados e a visão do homem ficou prejudicada ao ponto de não mais poder dirigir. Pete viu-se obrigado a fechar os olhos diariamente com fitas adesivas e panos quando ia dormir, e passou a usar colírios lubrificantes várias vezes por dia. Em 13 de maio de 2019, a pretensa especialista que o tratou fez uma nova cirurgia com 1 hora de duração, visando corrigir o serviço mal executado, mas o problema permaneceu e foi parar nos tribunais. Pete acabou indo fazer uma nova cirurgia na clínica Mono, na Turquia, para tentar sanar o terrível incômodo que quase o fez perder toda a visão. Ele melhorou muito, mas os olhos ainda continuaram ligeiramente abertos. O problema acabou sendo resolvido em julho de 2023, quando ele voou até a Tailândia para submeter-se a uma cirurgia na clínica Origin. Graças aos tailandeses, recuperou o movimento e o fechamento das pálpebras, bem como a visão que estava quase perdida. O queijo sardo com larvas é uma iguaria tradicional da Sardenha, na Itália, feita com queijo pecorino, que é intencionalmente infestado por larvas vivas da mosca do queijo, Biophila casei. As moscas digerem o queijo, criando uma textura extremamente cremosa, com sabor intenso e picante que perdura na boca. Devido aos riscos sanitários da presença de larvas vivas ou mortas, é considerado o queijo mais perigoso do mundo. Em 2017, houve um impressionante crescimento na fabricação e locação de bicicletas na China. Muitas empresas surgiram visando atender à enorme demanda pelos veículos populares e baratos. Em pouco tempo, no entanto, a oferta superou muito a demanda e quantidades assustadoras de bicicletas acabaram abandonadas pelas cidades. Fabricantes e locadoras faliram, enquanto montanhas de veículos quebrados, enferrujados ou simplesmente largados surgiram em municípios como Xiamen, Xangai, Beijing, Hefei e Shenzhen. Em 21 de maio de 2024, o respeitado coronel reformado do Exército e engenheiro norte-americano Carl Enel foi entrevistado pelo empreendedor Alex Klokus,
fundador do Salt Fund, durante o evento Salt Eye Connections em Nova York, nos Estados Unidos, e enfaticamente afirmou que existem evidências consistentes da presença de inteligências não humanas vivendo há muito tempo na Terra e interagindo com a humanidade. O coronel, que esteve à frente de importantes iniciativas de inteligência militar e tornou-se executivo da indústria aeroespacial, detalhou o profundo nível de conhecimento do governo dos Estados Unidos sobre tais inteligências e a preservação ultra-secreta das informações. Além de ter ocupado os mais elevados postos de comando no âmbito do Exército, o coronel apoiou a Força-Tarefa de Fenômenos Anômalos Não Identificados, criada pelo Departamento de Defesa para investigar ocorrências de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, agora batizados como Fenômenos Anômalos Não Identificados, FANI. No meio da indústria aeroespacial, o coronel assumiu postos de liderança em empresas como a Bell Laboratories, Lockheed Missiles and Space e Northrop Grumman, todas suspeitas de envolvimento secreto com estudos confidenciais sobre OVNIs capturados. Dizem que o coronel esteve ativamente envolvido em operações militares de resgates de OVNIs acidentados. Coincidentemente ou não, ele criou e dirige uma startup milionária que trabalha na pesquisa e desenvolvimento de metamateriais. Materiais estes que alguns suspeitam serem inspirados e copiados de fragmentos de objetos voadores não identificados capturados. Acufagia é um tipo específico da síndrome de Pica, caracterizada pela ingestão compulsiva e persistente de objetos pontiagudos, como agulhas, alfinetes ou outros itens afiados, e é um transtorno alimentar que indica uma carência nutricional ou um problema psicológico, exigindo investigação médica para tratar a causa subjacente e os riscos de lesões internas. Em agosto de 2024, médicos do Hospital Imam Khomeini, em Ahvaz, no Irã, realizaram uma gastrotomia cirúrgica para remover 452 objetos metálicos do estômago de um homem iraniano de 36 anos. Com apenas uma incisão longitudinal, retiraram 2,9 quilos de objetos entre parafusos, porcas, arruelas, pregos e pedras. O paciente, diagnosticado com psicose, apresentava dor abdominal crônica, vômitos e incapacidade de se alimentar, resultante de uma obstrução da saída gástrica. Tinha histórico de ingestão desses objetos por um período de cerca de 3 meses, o que pode ter ocorrido até inconscientemente em função da perturbação que sofria. O caso foi publicado no Journal of Medical Case Reports de 16 de agosto de 2024. Você que tem interesse pelo estudo dos objetos voadores não identificados, ou ufologia, não pode perder a série O Desafio das Esferas Voadoras, com Sara Braga, em 3 episódios. Você vai ver casos realmente intrigantes que merecem a sua atenção. E aí, gostou do 12º absurdo? Eu espero que sim. Neste caso, não deixe de fazer seus comentários, dar o seu like, né? E, se possível, assine o nosso canal, porque isso nos ajuda bastante. E não esqueça do sininho de notificações, porque sempre surgem novidades aqui no programa Cultural Maravilhas e Mistérios. Aquelas coisas fantásticas, curiosas e bizarras que todos nós gostamos de conhecer. Eu espero você para o 13º absurdo.